porque eu nunca fui letrado, a escola foi minha laboratório. E é como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para Santiago, terra dos poetas, onde os campos se perdem no horizonte e as ricas coxilhas produzem toneladas de grãos. Antiga Santiago do Boqueirão, onde a história dos jesuítas também foi presenciada. Terra de um povo hospitaleiro, que se espalha do Carovi à Florida e de Ernesto Alves a Tupantuba. Missioneira 94.9, um novo som com o mesmo coração. 9h. Porque Ele vive. Agora na Missioneira, Caminhando com Fé. A apresentação, Edinho Silveira. Fique conosco, Deus tem algo para fazer na sua vida. Temor não há, mas eu bem sei da minha vida. Nosso bom dia a todos os nossos irmãos, nosso bom dia a todos os nossos amigos. Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos com a voz rouca, né, Gerson, devido à gripe, que todo mundo está engripado. E nós estamos aqui para cumprir um papel junto a nosso Caminhando com Fé desse domingo. Mas o papel principal é nós entregarmos algo para o Senhor Jesus, e à medida que entregarmos isso, Ele entrega de volta aqui para cada um de vocês. Então sejam bem-vindos a esta hora. Estamos aqui com o Gerson Marques, nosso irmão em Cristo, amigo de longa data, para fazermos algo especial neste domingo na tua casa, na tua vida. Que o Espírito Santo possa estar indo a teu encontro para falar contigo, para cantarmos louvores junto, para adorarmos o Senhor, para ouvirmos uma palavra de Deus, para estarmos diante do Senhor nesse domingo tão especial que vem sobre nós a chuva. Vem o sol e a semana vem a chuva. Então o tempo vai ser completo na tua vida. Sol, frio, chuva, calor. É o nosso Brasil tropical que nos dá esse entendimento. Estamos com o nosso Caminhando com Fé, através da Rádio Missioneira de São Luís Gonzaga e região. Também conectado com a nova canção de São Nicolau e com a Sem Fronteiras de Garrucho. Deus abençoe a cada um dos senhores ouvintes, senhoras que nos ouve no interior e na cidade. Abrindo essa parte espiritual, queremos ler uma palavra e orar junto com você. Mateus 24:35 diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nossa vida neste mundo é passageira, muito pequena se comparada à eternidade que viveremos. Muitas vezes nos preocupamos mais com as coisas passageiras do que com as coisas eternas. Construa sua vida aqui de modo que sua eternidade seja boa. Invista seu tempo e esforços para que quando sua vida aqui terminar, você possa ter uma nova vida lá no céu. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos por este domingo bonito, Senhor, ensolarado, depois de muitos dias de frio, Senhor. Mas em tudo te louvamos, em tudo te damos graças, Senhor. E este domingo o Senhor possa ser conosco, ser com as famílias que nos ouvem, Senhor, ser com a família do Gesso, com a minha família, e estendemos isso a todo ouvinte, Senhor. Que nós possamos ter um domingo de paz, de tranquilidade, direcionada por Ti.
Toma, Senhor, o caído neste domingo. Toma o enfermo, o doente, o que está na cama, aquele que, Senhor, que está sem perspectiva de vida. Pega o frustrado nesse domingo, Senhor. Pega o aflito, aquele que está com medo da semana, aquele que está em confusão judicial, e começa a trabalhar, Senhor, na vizinhança, Senhor, nos parentes, na família, para que possamos daqui, desta hora que estamos aqui, sair fortalecidos, regozijantes, Senhor, e confiando em vitória. É a nossa oração para iniciarmos o nosso Caminhando com Fé, para iniciarmos o nosso culto que te apresentamos a partir de agora, com louvor, com adoração e com palavra do céu. Em nome de Jesus, amém. Para abrirmos esse tempo de louvor, vamos abrir com Irmãos do Interior, Edson e Thelma, bem antigo, e fala nisso, né? Você que nos ouve lá do interior, que continuamos mantendo essa ligação, vocês oram por nós, nós oramos por vocês. Esse tempo antigo, né? Que fala das cartas do interior, dos irmãos que intercediam por Edson e Thelma, pelo ministério deles, que vocês intercedam por nós. Você que tem o dom de interceder, interceda pela minha vida, interceda pela vida do Gerson, que estamos aqui cada domingo levando algo, o Ivo, que às vezes está por aqui também, que você possa ser intercessor desse ministério que Deus nos deu, de levarmos a palavra do Evangelho a cada um. E na época era por carta, hoje é por WhatsApp, já estamos recebendo aqui algum WhatsApp aqui. Então essa comunicação, essa união, que bom e consuável que os irmãos vivam em comunhão. Irmãos do interior, um grande abraço, e o primeiro louvor vai de raiz para vocês. Quantos irmãos no interior do meu país estão orando para que eu seja feliz. Irmãos amados que nas cidades pequeninas estão, eu agradeço sinceramente de coração. Irmãos do interior, por suas cartas cheias de paz, eu agradeço porque feliz isto me faz. Irmãos do interior, eu agradeço de longe assim, pois se eu não posso ir, a minha voz irá por mim. Quantas cartinhas recebemos de bem longe, trazendo sempre uma palavra de amor, para que Deus nos abençoe no ministério da voz. Irmãos amados que não se esquecem de orar por nós. Irmãos do interior, por suas cartas cheias de paz, eu agradeço porque feliz isto me faz. Irmãos do interior, eu agradeço de longe assim, pois se eu não posso ir, a minha voz irá por mim. Eu rogo a Deus que eu possa um dia viajar e a cada um destes irmãos eu visitar. Mas se a todos neste mundo eu não puder conhecer, sei que no céu um dia havemos de nos ver. Irmãos do interior, por suas cartas cheias de paz, eu agradeço porque feliz isto me faz. Irmãos do interior, eu agradeço de longe assim, pois se eu não posso ir, a minha voz irá por mim. Amém, meus irmãos, que continuamos com essa ligação bonita, né? A cidade e o interior, um povo só, e essa essência é boa. Quem consegue dar
isso a seus filhos, a sua família conseguir fazer essa liga, ela tem muito proveito, porque no interior vem a essência das coisas que a cidade muitas vezes nos desvirtua, né? Vivemos olhando só um sentido de vida, luta de sobrevivência, do poder, do financeiro, o relógio nos castiga aqui na cidade, e o interior tu consegue ter essa paz, tu consegue refletir, e tu não tá acessando muitas coisas que a cidade te dá visivelmente e te abate. Então isso é a essência. Interior é essência. Irmãos que buscam a sobrevivência da terra. Amém? Que você possa estar recebendo tudo que aqui está sendo falado e dito. Talvez não pela a boca humana, mas talvez Deus falando com algum de vocês lá no interior que muitas vezes está cansado. Épocas difíceis, né? Economia, saiu uma reportagem agora esta semana do problema agrícola que está enfrentando o agricultor, o homem da terra, e um endividamento muito grande no sul e no sudeste devido às frustrações de safra. Mas hoje tem uma palavra do tempo de Deus que você possa escutar, se você que está vivendo da terra, vivendo dessa forma, para você se levantar e lutar, que é assim mesmo. Vamos indo, porque o Senhor tem o controle de tudo. Ele é a estrela da manhã. Assim canta Rick e Juan. Quem é como o nosso Deus? Eu não posso comparar. Outra vez vou perguntar: quem é que pode me falar? Quem é como o nosso Deus? Ganha luta sem lutar, faz machado flutuar, faz o vento se acalmar, faz o fim virar começo, faz o mar virar do avesso, para o seu povo passar em terra seca. No outro lado começaram a cantar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, poderoso Jeová. Não olha pra cima porque Ele é maior, Ele não anda, está em todo lugar. A sua glória é tão grande que enche o céu, a terra e o mar. Rasga o céu, faz a chuva descer, da onde ao inferno tem que obedecer. Quando Ele fala, toda a terra cala, seu nome é Jeová. Santo dos santos, Senhor dos senhores, raiz de Jessé, estrela da manhã. É Rei dos reis, conselheiro, Deus forte, nosso Salvador. Ganha a luta sem lutar, faz machado flutuar, faz o vento se acalmar, faz o fim virar começo, faz o mar virar do avesso, para o seu povo passar em terra seca. Do outro lado começaram a cantar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, poderoso
Não olha pra cima porque Ele é maior. Ele não anda, está em todo lugar. A sua glória é tão grande que enche o céu, a terra e o mar. Rasga o céu, faz a chuva descer. Da ordem ao inferno tem que obedecer. Quando Ele fala, toda a terra cala. Seu nome é Jeová. É Santo dos santos, Senhor dos senhores, raiz de Jessé, estrela da manhã. É Rei dos reis, conselheiro, Deus forte, nosso Salvador. É o Senhor, estrela da manhã. Meus irmãos, Deus é maior que tudo isso que estamos vivendo. Então, acreditar em tudo que Deus pode fazer. É grande o poder de Deus. Acesse Ele, acesse esse poder aí, não desanime na caminhada. Não pare. Creia que o dia pode ter acabado muito mal. E no outro dia tu não vai ter, talvez, nem esperança de amanhecer vivo. Mas tu tem que acreditar que você vai amanhecer vivo, a panela vai estar cheia, o emprego vai abrir, o financeiro vai dar certo, as cadeias vão se partir, porque Ele é maior que tudo o que nós vivemos aqui na terra. Amém, meus irmãos? Quero mandar um abraço aqui pro Dirceu, aqui do bairro Boa Esperança, aqui em São Luís Gonzaga. Um abraço, Dirceu, que tua casa possa se encher da glória do Senhor, não da glória do Gerson e do Edinho, que não tem glória nenhuma. Temos defeitos aqui com este homem, temos problemas em todas as esferas com o Gerson, porque somos humanos, mas da glória do Senhor possa encher tua casa. Meu irmão Maico congrega junto conosco na Mevan, aqui em São Luís Gonzaga, um homem trabalhador com sua família, decidiu de tocar uma vida empresarial. Deus abençoe tua família e tua empresa. Meu irmão Ivo tá tomando chimarrão com sua mãe. Sua mãe, tenho certeza que é intercessora, assim como nós falávamos do interior, que intercede por nós. Um abraço para toda essa família querida. João Cláudio Poc tá lá no sítio Canaã, escutando, tomando chimarrão, olhando para os cavalos, para os pássaros e tendo uma nova vida, um novo estilo de vida. A Neuza, uma auxiliadora, pede louvor e oração, nossa ouvinte, que todo domingo está junto conosco. Deus abençoe tua vida. Em São Nicolau, meu sogro Eduardo Bordinha, Adelaide Zotti, sua esposa, estão nos ouvindo e já estou preparando o almoço. Minha esposa falou ontem assim, Gerson, eu andava lá caminhando com um cachorro, e meio num sítiozinho, olhando um açude, e ela disse: tu é feliz com essas coisas que tu gosta, assim? Digo: da onde eu venho? Das ciladas do inferno que o diabo tentou me prender. Em tudo que eu olho Deus. Digo: eu sou feliz em tudo que eu posso sentir. De olhar para uma planta que antigamente eu não dava valor nenhum. Eu era prepotente, arrogante, obcecado por poder e fazer uma transformação numa vida financeira. Então tudo hoje eu vejo Deus. E eu saio daqui, Gerson, e vou direto para São Nicolau para ver minha mãe, almoçar com meu sogro. Isso para mim é prazeroso, é incansável. Passei a semana inteira na estrada, mas é incansável, isso para mim é gratificante. Deus tem me dado algo. Eu falei pro meu irmão João Cláudio Poc ontem, que ele está acontecendo uma transformação do interior da vida dele. Todos nós, devido a se cuidarmos da sociedade e queremos aparecer para o vizinho, para a igreja, para o pastor, para o obreiro, para o cantor, nós queremos aparecer para fora. Esse está perfeito, está intacto, mas por dentro está morrendo. Mas quando vem uma mudança do interior, que tu começa a adquirir caráter, tu começa a adquirir gratidão, tu começa a adquirir amor, perdão, comprometimento com o próximo, isso é uma mudança interna. E quando essa mudança interna, não há riqueza que pague, não há dinheiro que pague, porque tu tá baseado no Espírito Santo, naquilo que Jesus quer que tu seja. Isso é prazeroso, meu irmão. O feijão com arroz é muito mais prazeroso no âmbito de paz, de família, do que caviar, picanha e tudo que você achar no inferno.
Então essas coisas são assim. Deus vai traduzindo pequenas coisas que antes tu não dava valor. Nós vamos falar desse tempo daqui a pouco. Meu irmão Jorge Matos, homem de Deus, trabalhador, tem sua empresa de trabalho. Deus abençoe suas mãos, o seu físico, que é o sustento de sua casa, a sua saúde. Abraço para tua esposa, para teus filhos. Levantamos a cabeça e marchamos forte, porque Deus é conosco. Meus irmãos, no domingo passado domingo retrasado que estava aqui, trouxe uma mensagem, domingo passado, do nosso irmão Ivo, a respeito de um comandante da guarda do governo poderoso, que foi em busca de Jesus para curar seu filho. E eu falava naqueles instantes de o poderoso está buscando Deus. Do jogador de futebol, do artista, do músico, do rico, do empresário, está se voltando a Jesus, que num tempo era feio. Ser desse Jesus dos desertos, Jesus que reparte o pão com os outros, Jesus que pregava debaixo das figueiras, que não tinha templos de ouro, de nada. Mas hoje o rico está voltando para isso. E para confirmar no meu coração a convicção do que eu estou fazendo aqui cada domingo, eu chego domingo depois de trazer essa mensagem sobre o rico se voltando a Jesus no Brasil. Está lá no programa da Globo, das 10 às 11, estava a televisão ligada em casa. Um programa do famoso cantor Daniel, que ele tem um programa de raiz sertaneja dentro da sua fazenda. Programa que edifica aqueles que gostam de olhar algo do Brasil. Estava lá Luciano Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. E estava lá os caras que tiveram aqui conosco, nossos irmãos tiveram na última Expo, André e Felipe, cantando louvores da harpa, cantando louvores que edificam vida, falando de Jesus no horário nobre da Globo, das 10 às 11 no domingo. E o Daniel derretido por aquilo que o Luciano está vivendo. E eu dizia pro Gerson agora aqui que o Luciano está vivendo algo que não tem nenhum deputado pastor que está fazendo no Brasil. Marco Feliciano, quem você quer achar que você Silas Malafaia, R.R. Soares? Ninguém está sendo usado tão grandemente em mídias e para o rico e para o poderoso como Luciano Camargo, que decidiu largar o secular por uns instantes e viver uma vida com Deus. O seu irmão que está no secular, a famosa primeira voz de Zé de Camargo e Luciano, desapareceu em mídias perante o Luciano Camargo, o pequenininho, que estava lá atrás do Zezé de Camargo, vinha de carona. Luciano vinha de carona no Zé de Camargo. Ninguém falava, ninguém queria tirar foto com o Luciano. Queria tirar foto com o Zé de Camargo. Mas quando Deus está na vida de uma pessoa, Deus começa a transformar. E este homem, hoje, no meu ponto de vista, é a geração eleita para a transformação do Brasil. Está entrando na Globo, tudo que é televisão, tem acesso, tem dinheiro, é milionário. E tem Deus, porque a sua mãezinha, assembleiana de raiz lá atrás, nunca esqueceu dos filhos. E um dia Zezé de Camargo vai vir, e vai vir pela doença, porque ele é apaixonado ainda pelo mundão. E vocês sabem, né, que o Zezé já está falhando a voz. E é assim que Deus trabalha. Mas hoje me surpreende como Deus está fazendo as coisas, e eu preciso analisar isso. E eu chego essa semana e dou de cara em alguns vídeos do YouTube, está lá Luciano Camargo gravando, já trazendo para dentro do Evangelho César Menotti e Fabiano. Um dos Menotti teve depressão em um bom tempo, há 4, 5 anos atrás, já gravavam algumas coisas no Evangelho, porque ele não se animava mais a subir nos palcos da vida, onde tinha sucesso, champanhe, droga, população, a seus redores, muita tietagem. E um deles teve depressão, e estão gravando muito o mundo evangelho, o louvor evangelho. Eles gravaram este louvor, Ligado no Céu. Semana retrasada, onde nós trabalhamos em Santana do Livramento, nós estávamos limpando o aniversário de Santana do Livramento, o show de Fernando de Sorocaba. Eu contava agora pro Gerson rapidamente, o Sorocaba é milionário, um dos caras mais intelectuais para escrever músicas sertanejas, mas é batizado porque na sua insanidade do mundo ele traiu sua esposa. E a sua esposa não desistiu do casamento dele. Foi buscar na igreja, a esposa dele se batizou e hoje edifica a vida dele e ele também se batizou. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus está trabalhando com a nova geração. Se você não entendeu esse processo no Brasil, comece a entender.
porque Deus vai mudar todas as jogadas, todas as peças. E já vai começar a mudar coisas que nós não pensávamos. Não é previsão do Ibope, e nem das pesquisas, e nem do censo de 2022, que o cristianismo vai atingir um ápice no Brasil. É questão de Deus. É a estrela da manhã. É o Senhor dos Exércitos. É o Jesus da cruz. É o Jesus simples e humilde que vai transformar esse país. Então você saiba que está ligado no céu. Canta Luciano Camargo, César Menotti Fabiano, faz parte de uma obra de Deus neste Brasil querido. Quando eu parei e dei minha atenção, ouvi uma voz dizendo pro meu coração: filho, eu tô contigo, eu não te esqueci. Você quase desistiu, eu nunca desisti. Apagou o meu pecado e removeu as marcas que um dia eu deixei e o mundo fez em mim. Agora eu sou lavado, sou remido pelo sangue do Cordeiro, me curou e me deixou assim. Purificado, santificado. Antes era criatura e agora sou teu filho. Vivo só pra ti, hoje eu sei que estás comigo. Hoje a minha vida é só pra te adorar. Eu tô decidido, sempre vou te amar. Cumprir o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra falar com o povo, que eu viva a santidade, que eu seja fiel. Como diz tua palavra, que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Quando eu parei e dei minha atenção, ouvi uma voz dizendo pro meu coração: filho, eu tô contigo, eu não te esqueci. Você quase desistiu e eu nunca desisti. Apagou o meu pecado e removeu as marcas que um dia eu deixei e o mundo fez em mim. Agora eu sou lavado, sou remido pelo sangue do Cordeiro, me curou e me deixou assim. Purificado, santificado. Antes era criatura e agora sou teu filho. Vivo só pra ti, hoje eu sei que estás comigo. Hoje a minha vida é só pra te adorar. Eu tô decidido, sempre vou te amar. Cumprir o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra falar com o povo, que eu viva a santidade, que eu seja fiel. Como diz tua palavra, que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Hoje a minha vida é só pra te adorar. Estou decidido, eu sempre vou te amar. Cumprir o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra falar com o povo, que eu viva a santidade, que eu seja fiel. Como diz tua palavra, que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Hoje a minha vida é só pra te adorar. Estou decidido, eu sempre vou te amar. Cumprir o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra falar com o povo, que eu viva a santidade, que eu seja fiel. Como diz tua palavra, que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Amém, meus irmãos? Grande e poderoso, né? É surpreendente o conteúdo desse louvor e surpreendente também a unção desse louvor. Então é assim que Deus faz. Deus quebra muitos paradigmas, por isso não dá para julgar nada, meu irmão.
Não dá para querer dizer quem é quem nesse mundo aí. Só adore o Senhor e deixa o Senhor começar a resgatar os seus aí, porque é assim que Ele faz. Quero mandar um abraço que está nos ouvindo também, os pais do Maico, do irmão Maico, irmão Adão e a irmã Helena. Também tem buscado o Senhor, tem se colocado na presença, estão numa fase de renovo de Deus aí. E a minha querida irmã e comadre do coração, Rosa Araújo, junto com o Antônio, seu esposo, estão lá em São João já recebendo a Evângela e a sua neta Antonella. A Evângela é filha e a Antonella é a neta da Rosa. É umas amizades antigas, né, Evângela? Que bom que vocês estão aí junto com a mãe, que bom que vocês estão passeando, que bom que vocês estão na região. A região é nossa, né? O lugar é nosso e quem sabe Deus tem tudo aqui mesmo para edificar a vida de vocês, né? O nosso irmão Adilson está em Roca Salles. Estamos avançando as fronteiras aí do nosso estado, né? Roca Salles sofreu aquela barbaridade, 2, 3 vezes de água, né? Aquelas enchentes tremendas, mas estão lá de pé. Tivemos com o irmão Adilson num momento difícil de Roca Salles lá, mas nós já não vimos nada o que eles passaram nos momentos da enchente, mas graças a Deus estão tudo de pé lá. Um abraço para ele, sua esposa, seus filhos, toda a sua descendência, meu Adilson. Este homem Deus tem nos ligado há muitos tempos atrás já, tem nos aproximado espiritualmente, temos os mesmos objetivos. Também o seu Barriga, meu irmão, querido amigo, está nos ouvindo, ele e sua família, seu Barriga Lanches, lutador, batalhador, um porto-alegrense, também caiu aqui na Grande Porto Alegre, na Grande São Luís, está por aqui. A minha irmã Lourdes Gamarra, em São Nicolau, nos ouve. Lourdes, a nossa querida Igreja Batista Nacional, a qual temos grande carinho e vivemos um tempo junto grande com o pastor Giovanni, que nos batizou, posteriormente pastor Juliano, pastor Amari. Hoje estamos aqui por São Luís e quando dá estamos em São Nicolau visitando também, e assim, não vivemos de placa. Agora nesse último dia 11, né, já estávamos lá na Assembleia de Deus, pastor Gilberto recebendo toda uma comitiva da região, lançamento da Noite da Fé, Jesus Cristo Vive. Que você possa já correr a adquirir seus ingressos. Aqui em São Luís Gonzaga tem na Alfa Music, na Ortobon Colchões, na Oficina das Cores e na Casa das Cópias. Em São Nicolau tem lá com a Rosiele na padaria Doce Sabor e também em Garrucho com a Geu. Procure no site da Expo São Luís, você vai comprar. São 4 conteúdos de Deus que vem para cá. F-Hope, maior banda de louvor que vamos ouvir depois da palavra, de adoração. Vamos ter Shot Santo, primeira vez no Rio Grande do Sul, uma banda evangélica de conteúdo de forró. Vamos ter 40 membros da Argentina com aparelhos de sopro, tocando, cantando, louvores lindos, uma orquestra. E também o grande nome nacional, assim como o Luciano Camargo, que está fazendo uma diferença, pastor Ricardo Oliveira, ex-atacante do Santos Futebol Clube, do São Paulo, Atlético Mineiro, Milan da Itália e da Seleção Brasileira. Este cara vai estar aqui. Então isso é de Deus. Não teria como as pessoas que movem este evento fazer se não fosse Deus mover esses nomes aí. Então creia nisso. Eu te aconselho e te dou uma dica: corra nesses pontos de venda, comprar, vai no site, não perca. O parque tem lotação para shows, tem limite, devido todo a parte de bombeiros, a parte de coisas. Então Deus pode surpreender a região aí. A região toda está mobilizada, o estado está mobilizado. Procure as redes sociais da Noite da Fé, orientação pelo site da Expo São Luís e compre seu ingresso. Nós queremos ir na palavra do Senhor desta manhã, trazer para o teu coração, que está em Eclesiastes 3. Tão conhecidíssimas de todos nós, o que Salomão escreve, mas com eficácia talvez para esta manhã, devido à tua vida. Se você está ligado no céu, as coisas vão acontecer. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar,
tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guerra e tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Essa palavra que Salomão escreve já na sua velhice vai trazer para nós algo de experiência sobre quem viveu em todas as esferas da sua vida, nasceu dentro de uma promessa de continuar o reino de seu pai e edificou o templo de Salomão, mas também teve muito de Deus, que pediu somente sabedoria e não riqueza, mas também ele teve tudo isso de Deus e nos momentos se afastou de Deus, sendo pego pelo pecado. Então é um homem totalmente experiente. Ele escreve isso e realmente Deus trabalha assim. Mas nós temos que saber o propósito que nós estamos tendo com Deus para Deus se manifestar. Deus não se manifesta em quem não tem propósito. Deus não faz algo de milagre, cura e libertação e restauração e restituição daqueles que não têm propósitos. Pessoas que vivem sem propósito são pessoas que caminham como a pluma voa com o vento, sem direção. Porque um dia tu tá aqui, um dia tu tá lá. Um dia dá certo, outro dia dá errado. Um dia tu chora, outro dia tu se alegra. Isso é um amadurecimento das pessoas que precisam entender. E esta manhã chega na tua casa, na tua vida, você que não tem propósito com Deus, de você se posicionar e criar um propósito com o Senhor. Esses tempos de perdermos, de sermos surrados, humilhados, rasgados, é um tempo natural da vida. Eu vou ser avô e fico muito feliz disso em outubro. Mas eu não poderia ser avô se eu não fosse pai primeiro. Então todas essas coisas vão contribuindo. Ninguém vai para a faculdade sem não cumprir o colegial primeiro. Ninguém passa num concurso sem estudar e fazer a prova. Então são tempos de experiência, né? Ninguém serve o exército aos 10 anos de idade. Ninguém faz coisas fora dos tempos. E Deus, para aqueles que têm propósito, Salomão escreve isso, Deus vai ter um tempo determinado sobre a tua vida. Quantos de vocês têm chorado e você acha que não vai ter mais condição de rir? Eu acho que a alegria só pertence aos outros. Quantos de vocês têm plantado e não têm colhido, achando que todo mundo pode colher, você não pode colher? Quantos de vocês têm sido maltratado e não acha que não vai haver tempo de cura? Que você vive só sangrando e não vai haver tempo de cura? Há tempo sim de nascer e de morrer. Há tempo sim de plantarmos e colhermos, de chorarmos e sorrirmos, de semearmos, de rasgarmos, colocarmos fora e de ajuntarmos tudo isso. Há tempo de guerra, mas há um tempo de paz. Há tempo de amar e há tempo de aborrecer. Quem não vive essa vida? Somente os pequeninos que nasceram. E assim mesmo, depois dos 5 anos, eles já começam a entender mais o mundo e eles ficam todo tristão. Pelos não dos pais e coisas assim. Mas só os bem pequenininhos que não conseguem a percepção da vida. Que a vida é dura, nós erramos, nós ficamos para trás, nos rouba um projeto, o diabo nos passa a perna, somos infantis, somos alegres muitas vezes demais, somos entusiastas demais da vida, sonhamos com aquilo que não é para nós. Mas quando nós temos propósito, Deus começa a se revelar a cada um de nós. E quando Ele começa a se revelar, as coisas começam a acontecer. Essa mensagem eu venho porque domingo era domingo, dia dos pais, e Gerson, eu não sou fã dessas datas. Não é porque eu carrego tristeza, eu não tenho meu pai, perdi meu pai com 54 anos de vida, tenho minha mãe. Já minha esposa, a data do dia das mães, ela sente, porque ela tem o pai vivo e não tem a mãe viva. Mas não é por causa disso, eu só sou talhado da vida. Mas eu não gosto porque é o dia do amigo, é o dia da mãe, é o dia do pai, é o dia do pastor, é o dia do professor, é o dia de todas as coisas. E isso é um propósito humano para angariar fundos nos seus mercados de venda. Porque todo dia tem que ser o dia do pai, da mãe, do pastor, do amigo, do professor, do policial, do doutor, todo do irmão.
todo dia. Porque se nós somos feitos cristãos e temos propósito, nós vamos viver com essa riqueza no coração. Nós não precisamos ninguém identificar. Eu não preciso lembrar do meu pai que faleceu, porque é o dia dos finados. Eu seria um gelo, eu seria uma pedra, eu seria um ferro se eu precisasse lembrar do meu pai que me criou, que me ajudou, que me aconselhou e eu não ouvi. Se eu lembrar do cara que eu amo, que já partiu daqui e um dia eu quero me encontrar com ele no céu. Então, eu seria muito, muito, muito pobre de sentimento se eu precisar alguém lembrar do dia da minha mãe. Minha mãe, quando eu posso, eu tô lá dando uma paparicada nela. Dia da esposa, dia do filho, que negócio é esse? Então eu sou meio contra esses dias assim, mas sou eu, no meu cantinho aqui. Por que isso aqui? Eu tenho sobrinhos, que o meu sobrinho mais velho que nunca teve contato com o pai, somente quando nasceu. O segundo sobrinho mais velho teve muito pouco, a terceira sobrinha, muito pouca. E são pessoas que se interessam nessas datas. São pessoas que ficam magoadas, então nem tudo é festa. Mas também eu enxergo nisso que é um tempo de trabalhar na vida deles, dos meus sobrinhos. Porque é um tempo determinado por Deus. Hoje, alguns deles já são pais. Então tudo está acrescentando, esse tempo está acrescentando coisas. Então a vida não pode ser ela jogada para um lado e achar que Deus não tem o controle. Vai ser você ter propósito que as coisas vão acontecer. Então tudo está enriquecendo conhecimentos daqueles que têm propósito. E Deus criou o mundo. E não foi feito só num dia. Foi dia por dia. Ele não fez tudo. Ele podia fazer assim, numa hora e criar tudo. Mas foi o tempo dele ir preparando e ele vendo que era bom as coisas que ele fazia. Um povo estava escravo no Egito e demorou 40 anos para sair do Egito. Já era surrado no Egito. Comia muito mal, apanhava, fazia tijolo, buchinchava com tudo que é considerado com a família deles. E devido à teimosia deles sendo salvos, eles ainda demoraram 40 anos para chegar em Canaã, uma terra prometida, porque precisava ser aperfeiçoado. O tempo de Deus, quando nós temos propósito, é um tempo de aperfeiçoamento, não é um tempo de morrer, não é um tempo de matar, não é um tempo de deserto, é um tempo de aperfeiçoar. Então esses 40 anos foi aperfeiçoando um povo para selecionar, para entrar na terra santa, para entrar na terra prometida, para entrar na terra da fartura, somente aqueles que estavam preparados com o propósito de Deus. Tanto é que dos 12, somente Josué e Caleb deram ok, o resto 10 correram, os escribas. A mulher de fluxo de sangue, ela passou 12 anos até ela se encorajar e ver Jesus passar e tocar nas vestes. 12 anos sangrando, saúde muito deteriorada, ao fim da sua vida, mas chegou o tempo dela ser curada. O paralítico de Betesda, 38 anos até alguém chegar e dizer que tinha que colocar no tanque. Ele não foi preciso. O tempo dele chegou de encontrar pessoalmente Jesus e Jesus curar. Então essas curas, essas libertação, essas coisas acontecendo na nossa vida, é o tempo de Deus. O filho pródigo pegou dinheiro do pai, queria a fazenda dele, queria a parte dele, foi e gastou tudo. Tava lá comendo muito mal, cuidando de porcos. Mas chegou um tempo que ele entendeu a vida e disse, preciso voltar para casa. E voltou lá e o pai cuidou dele. Então nós botamos fora coisas e Deus restitui novamente famílias. Esse tempo, como de Paulo, que era Saulo, que era maltratava o cristão, teve o tempo da conversão dele. Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, lá impondo uma lei contra os pobres, saqueando os dinheirinhos deles lá. Um dia subiu na figueira, o tempo chegou, ele enxergou Jesus e se transformou. Sara engravidou aos 90 anos, porque naquele tempo Deus queria mostrar àquela humanidade uma obra. Ana, a humilhada, que era estéril, a segunda mulher do seu esposo, menina, humilhava ela porque ela não podia dar filhos. Mas chegou em tempo que Deus honrou ela e ela foi mãe do primeiro profeta, Samuel. Então Deus honra no tempo certo as coisas de nós. Nós precisamos entender essas coisas de Deus. Isso é Deus. E também na vida atual, eu lembro que na última Expo, o neto da Chapecoense esteve aqui pregando. O cara caiu de um avião e sobreviveu, estava aqui em São Luís. O neto conseguiu um time profissional aos 19 anos que abriu as portas para ele. No futebol de campo isso não é mais viável. Mas Deus tinha o tempo
Ele pensou em desistir várias vezes, mas no tempo certo, Deus. E por que Deus colocou o neto naquele tempo de 19 anos? Com quem que ele foi jogar? Se ele joga aos 16 ou 17 e ele pega um time 18, ele não tinha pegado a oportunidade. O tempo de Deus sobre a vida do neto era este, para ele jogar com o Neymar, um dos melhores jogadores do mundo. Então precisava aquele tempo de chegar aos 19 anos. Ele pensou em parar, casou, já era casado, já tinha desistido, mas aos 19 anos colocou ele de colega do Neymar. E hoje ele é um dos caras que Neymar admira espiritualmente. E talvez um dia possa acontecer uma obra na vida deste homem que hoje só pensa em dinheiro. Mas o neto é a referência espiritual para ele. Então Deus faz coisas no tempo dele. Eu tenho um testemunho que eu ouvi lá em Itajaí, de um homem que ficou 20 anos na Cracolândia. Eu vi ele pessoalmente, ele estava pregando. Hoje ele é encarregado de todos os centros de recuperação da Mevan do Brasil. Ele é o monitor. De todos os centros, não monitor por pessoa. Mas esse cara ficou 20 anos na Cracolândia em São Paulo. E quando ele entrou para a Cracolândia, ele perdeu a esposa e a família. E Deus, quando tirou ele da Cracolândia, restituiu o casamento e os filhos. Ele voltou a casar com a mulher que quando ele entrou para a Cracolândia, ele saiu novamente. Então há um tempo de trabalhar. Mas por que esse homem ficou lá? Porque hoje ele está preparado para cuidar de todos os centros da Mevan de tratamento a alcoólicos e drogados. Então esse tempo de amargura, esse tempo de estrada braba, de todo a fome, o frio, foi um tempo para preservar ele e preparar ele para também ele fazer algo sobre a vida dos outros. Homens com propósito de Deus. Homens com propósito. Eu estava lendo ontem, escutando ontem, o Luciano Hang da Van. Hoje ele domina o sul do Brasil, em uma parte do Brasil, mais de 200, 300 lojas. E ele dizendo que não é fácil. A Van não aconteceu agora, de ontem para hoje, do último ano. Faz 39 anos que ele planta. Ele iniciou como criança vendendo doces e balas. Aos 17 anos ele foi trabalhar numa confecção de roupa. Então ele sempre teve o lado empreendedor. Ele andava nos Fit velhos que ele tem hoje, coisa arada, de Kombi, montando negócios, mas foi empreendedor. Mas a Van não nasceu ontem, ele falou assim. São 39 anos plantando cada dia até chegar o tempo de realmente ser reconhecido como uma das maiores empresas do Brasil. Então esse tempo, ele só acontece na vida das pessoas que têm propósito. E eu quero te perguntar a você, qual é o teu propósito de vida? Se você vai ficar com o propósito de só se queixar porque comigo não dá certo, comigo dá errado, que isso acontece comigo, ou você tem propósito de saber que você tem que chorar, que você tem que bater na trave, que você dá errado, que você adoece, que você quebra como esse filho pródigo quebrou, como as coisas acontecem, como tu cai na cadeia, igual Paulo e Silas caíram, que as coisas são dessa forma, que você é humilhado, igual Ana foi humilhada, que você muitas vezes fica doente e ali estagnado anos até você conseguir cura, porque você não tem propósito, mas quando você tem propósito as coisas acontecem. Há um tempo determinado sobre a tua vida nesta manhã. Basta você entender, cria teu propósito, te liberta deste mundo que você vive, que você acha que não pode viver. Tá aqui o exemplo de Sorocaba, de Neto da Chapecoense, de Ricardo Oliveira, que estará na Expo. Está aqui o exemplo de César Menotti e Fabiano, pessoas ricas, milionárias, poderosas, querendo Jesus Cristo, o homem das sandálias, o homem que andava pelos desertos, repartindo pão, compartilhando, aconselhando, ensinando, pregando, sem ter pix, sem ter dólar, sem ter nada. Ele andava com um tempo que João Batista andava, com as vestes que era coberto com peles de camelo, que era com peles de animais, e comia um mel silvestre, e comia gafanhotos. Esse povo que andava com Jesus tinha que compartilhar o pão, tinha que tirar a água do poço de balde, igual aquela mulher no poço de Jacó. É esta essência que os ricos, que os poderosos e que você que me ouve hoje pode estar esperando o tempo de Deus chegar sobre a tua vida. Cria um propósito com o Senhor e mata hoje toda a tua enfermidade e acaba com toda a tua calamidade, com a tua depressão, com a tua frustração, com o teu não. Acaba com os vícios e te liberta para um novo tempo que esse povo está vivendo e você não está enxergando. Jesus tem algo na tua vida. Creia nisso. Tu és F. Hope. Esse louvor possa consolidar esta mensagem desta manhã na tua vida e depois voltamos para orar. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e
me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém, meus irmãos? Te convido você para orar. Senhor Jesus Cristo, amado Pai, seja o coração que for, o Senhor conhece o coração de cada um, a mente de cada um, Senhor. Aqui eu só consigo olhar na minha frente o Gerson, mas o Senhor consegue, Pai amado, enxergar a vida de cada um, que estão em seus trabalhos, estão em suas famílias, estão andando, estão em casa, no interior e na cidade. Que haja um tempo seu neste domingo, sobre aqueles que criam um propósito nesta manhã, aqueles que definem vida como o Senhor baliza para viver a eternidade que tem aqui na terra e posteriormente no céu. O tempo na terra e eternamente no céu. Portanto, Senhor, eu clamo a Ti esta manhã, para aqueles que estão criando propósito agora, Senhor, nas suas vidas, que haja mudança de vida. Que haja, Senhor, a Tua presença, haja o Teu milagre, haja libertação, cura, Senhor, restauração familiar e financeira e espiritual. É a minha oração crendo que a Tua palavra tem eficaz, que a Tua palavra é que opera e a Tua palavra que regenera. E que nós possamos ser esta igreja voltada com propósito a Ti e o Senhor do céu, dando esse tempo de nós de nos restaurar. É nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Quero mandar aqui um abraço pro Marshall da Angel Forest, sua família que nos ouve, o irmão Jean e sua família do Costelão Restaurante aqui. Seu Barriga está indo para São Nicolau também, vai almoçar na casa da filha. O Duda do sindicato lá em Garrucho está nos ouvindo, um grande abraço para ele e sua esposa. O Pedro Klug e sua família nos ouve também em São Nicolau, um grande abraço, meus irmãos. Desculpe se ficou algum para trás aqui assim, mas Deus está vendo tudo que você está vivendo e tudo que você está querendo viver. Não esqueça a Expo São Luís, dia 1º de outubro, Noite da Fé, Jesus Cristo Vive, ingressos aqui em São Luís Gonzaga, na Alpha Music, na Oficina das Cores, na Casa das Cópias e na Ortobon Colchões. Em São Nicolau, estará lá, está à venda na Padaria do Sabor da Rosieri, em frente à Rádio Nova Canção, e em Garrucho com o nosso irmão Ageu.
compre teu ingresso quanto antes. Procure, já vamos estar com pontos de venda em Santo Antônio das Missões, Bossoroca e também em Roque Gonzales. Meus irmãos, para encerrar esse tempo, nós vamos ouvir essa banda que está vindo também pela primeira vez no Rio Grande do Sul. Totalmente um som diferente que vai mover vocês. É uma banda alegre, mas que prega Jesus, que vive Jesus. Vão vir de 2.100 quilômetros de van nesta aventura espiritual que Deus proporcionou a eles. Vão vir pregando pelas estradas, é tal o propósito. É muito bom essa gente aí. São um povo de Deus do Nordeste, criado, né, no arraiar das coisas lá, na dificuldade. São gente, tem uns das bandas que são do Maranhão, gente. Então o negócio é fantástico que vai acontecer no dia 1º de outubro. Para encerrar esse tempo, um bom domingo a todos vocês. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Zércio. Tenha um bom domingo, tu e tua família. E você que nos ouve, venha para esse propósito de Deus. Seja cristão, seja livre, seja bonito, seja feliz. Procure uma igreja mais próxima de você. Não interessa quem está lá, mas procure a igreja de Cristo, não é dos homens. Então vai lá, vai lá. Não vou dizer a qual placa você deve ir. Quem tem que dizer é Jesus Cristo. Assim como Deus me faz escolher aquilo que eu quero comer, que você escolha o pão que você quer comer esta noite e procure uma igreja e seja esta felicidade que estamos traduzindo para você. Que o tempo de Deus chegou sobre a tua vida, meu irmão. Levante tua mão e agradeça a Deus. Bom domingo. Shot Santo, Jesus, Jesus. Meu conselheiro, meu bom pastor, estrela guia, o Redentor, o Rei dos Reis, Leão de Judá, o Pai da eternidade. Outro igual não há. O meu Deus forte, meu Salvador, o pão da vida, águas cristalinas que me lavou. Jesus, 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 Jesus. Bom é contemplar a tua luz, saber que ela me conduz. Jesus, 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 Jesus. Bom é contemplar a tua luz e saber que ela me conduz. Meu conselheiro, meu bom pastor, estrela guia, meu Redentor, o Rei dos Reis, Leão de Judá, o Pai da eternidade. Outro igual não é. O meu Deus forte, meu Salvador, o pão da vida, águas cristalinas que me lavou. Jesus, 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 Jesus. Bom é contemplar a tua luz e saber que ela me conduz. Jesus, 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 Jesus. Bom é contemplar a tua luz e saber que ela me conduz. Jesus, 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 Jesus.
é contemplar a tua luz. Roque Gonzales, terra e sangue das missões, onde a bravura do cacique Inheçu entrou para a história gaúcha, onde o jesuíta espanhol João de Castilho morreu e virou santo da Igreja Católica. O Cerro do Inhacurutum observa esta terra vermelha sagrada, banhada com o suor dos imigrantes alemães. Missioneira 94.9. Agora em Roque Gonzales, um novo som, com o mesmo coração. E o minuano vai correndo doidamente, e o próprio frio aquece o coração da gente, e o coração todo se abre e se expande pra